Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bom? Vamos lá, começar a nossa aula de hoje. São 8h10. Precisei resolver umas coisas aqui, atrasou um pouquinho, tá? Legal, gente, hoje, quinta-feira, dia 25, nós vamos com o último sistema de anatomia, que é o sistema urinário, o sistema renal. E aí amanhã nós fazemos a nossa avaliação e já na segunda-feira começa a fisiologia. A fisiologia, a disciplina, nada mais é do que um processo de continuidade de anatomia. Tanto é que eu promovi este formato. Então eu faço alguns sistemas eu jogo lá para a fisiologia, que teriam que ser dados aqui em anatomia. Mas, primeiro, para não fazer correndo. Segundo, que eu já emendo um processo metodológico, alguns sistemas lá em fisiologia, para explicar a própria fisiologia, para lecionar a própria disciplina, que tem tudo a ver, que é o sistema endócrino e o linfático. E esse de hoje, o urinário, junta-se os três, eles são sistemas muito responsáveis pelo equilíbrio corporal, equilíbrio que a gente chama de homeostasia corporal, equilíbrio das funções dinâmicas corporais. Eles são todos sistemas de processo de reciclagem do sangue, de equilíbrio do sangue. Urinário, vendo hoje, aí lá em fisiologia, endócrino e sistema linfático. Tá legal? Então hoje, sistema urinário, vamos tentar em 2 vídeos. Eu tinha pensado em gravar um vídeo só, mas eu vou gravar um vídeo falando da forma com que ele funciona e depois um outro vídeo falando das estruturas especificamente. Conceito de sistema urinário, 2 pontos, anota no caderno. O sistema urinário é um conjunto de órgãos e estruturas que promove um processo de filtragem do sangue para equilíbrio hídrico, equilíbrio da quantidade de água, para remoção de toxinas. Toxinas são, 2 pontos, produtos tóxicos, substâncias tóxicas geradas no metabolismo celular que vão para a corrente sanguínea e que precisam ser eliminadas. Da mesma forma que eliminamos o gás carbônico pelo sistema respiratório, vamos eliminar outras substâncias tóxicas geradas no metabolismo celular através da urina, principalmente ácido úrico, principalmente sódio e principalmente a chamada creatinina, substâncias tóxicas geradas no processo de metabolismo celular. Ainda o sistema urinário promove o que se chama de equilíbrio hídrico do corpo, que é a quantidade de líquido que ingerimos, a quantidade de líquido que absorvemos e a quantidade de líquido que eliminamos. Sistema urinário, conceito. Tudo bem? O sistema urinário ele promove todo o equilíbrio corporal e, por consequência, o equilíbrio do sangue, tá? Porque o sangue passa pelo sistema urinário para ser, então, filtrado e eliminada, então, essa quantidade de toxinas e estar o sangue num processo de equilíbrio. Então, para que serve a coleta de urina, o seu exame de urina? Ele serve justamente para que o médico entenda se as quantidades, as concentrações dos produtos que precisam estar na sua urina estão de acordo com aquilo que precisa estar sendo eliminado pelo seu corpo. Tudo bem? Então esse é um processo de filtragem do sangue que o sistema urinário promove. Vamos lá para a tela, o material que vocês têm, e a gente vai falando deste processo, deste funcionamento. Tá legal? Vamos lá. Muito bem. Um minutinho. Aqui está. Vamos tentar centralizar e focar. Muito bem. Então nós temos aqui o sistema urinário, o conceito de sistema urinário. Eu já falei com vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho de como funciona esta passagem do sangue e filtragem em nível renal. Vamos lá então. Então o que nós temos aqui? A cavidade abdominal, a cavidade pélvica.
Então, as estruturas do sistema urinário, elas se distribuem parte na cavidade abdominal e parte na cavidade pélvica. Então, a gente pode dizer que o sistema urinário se distribui enquanto localização das suas estruturas entre a cavidade abdominal e a cavidade pélvica. Aqui nós temos a extensão da rede venosa e a extensão da rede arterial. Lembrando que aqui, em nível renal, elas recebem o nome de artéria renal e veia renal. Tá certo? E então, o sangue, na sua circulação, o sistema circulatório, vem transitar aqui no sistema renal para ser filtrado pelos rins. Tudo bem? Então vamos lá. Sistema urinário e suas estruturas. Sistema urinário composto dos rins, as vias urinárias. Quem são as vias urinárias? Ureteres, bexiga e uretra. Vamos lá? Aqui o rim, que é a principal estrutura que promove este processo de filtragem do sangue. E o interior dos rins, tá? Nós vamos então falar como que funciona esta passagem do sangue pelos rins. Vamos lá. A rede venosa, tanto a rede venosa quanto a rede arterial, está passando por aqui. Ao chegar em nível renal, o sangue entra, toda vez que entra sangue em algum lugar, entra por veia. Lembra da regrinha? Toda vez que sangue sai, sai por artérias. Então, nos rins não são diferentes. O sangue vem pelo sistema venoso, entra nos rins pela veia renal, circula por dentro dos rins, onde está sendo realizado o processo de filtragem, e sai dos rins pela artéria renal. As substâncias que o sangue deixa, digamos assim, dentro dos rins, elas vão ser conduzidas por esses dois tubos finos, que são os chamados ureteres. Sangue filtrou, passou, saiu a artéria renal, as substâncias retiradas vão ser conduzidas pelos ureteres e vão se alojar na bexiga. Essa passagem do sangue gera substâncias, essas substâncias se juntam a um excesso de água, então forma-se o quê? O líquido chamado urina. E a urina, então, fica alojada na bexiga, fica reservada, digamos assim, na bexiga. Tá certo? E é assim que se dá este processo. Repetindo, sangue vem pela rede venosa, entra nos rins pela veia renal, circulou nos rins internamente, sofre o processo de filtragem, as substâncias que são filtradas são conduzidas pelos ureteres, que são esses dois túbulos finos musculares que descem até a bexiga, depositando a urina. A urina é o líquido resultante da passagem dos rins, da passagem do sangue pelos rins. Vamos para uma outra figura. Vamos lá. Então aqui está o interior dos rins, tá bom? O sangue entrou pela veia renal, vocês estão vendo? Estão, né? O sangue entrou pela veia renal, circulou, sofreu todo o seu processo de filtragem e depois sai pela artéria renal. Ok? E aqui o interior dos rins, as estruturas responsáveis pelo processo de filtragem. Então vamos agora, estrutura por estrutura. Vamos lá.
Então aqui estão os rins. Descrição dos rins. Par de órgãos localizados na cavidade abdominal, na parede posterior. O que eu quero dizer parede posterior? Eu quero dizer o seguinte, que os rins estão na cavidade abdominal, mas é preciso saber que eles estão atrás de todos os órgãos do sistema digestório. Então, visão anterior, os rins estão aqui? Sim, só que eles estão mais próximos da parede posterior, ok? Então, par de órgãos localizados na cavidade abdominal, na parede posterior, cujo formato assemelha-se a um grão de feijão. Tá certo? Eu vou buscar uma outra figura, que essa aqui está me incomodando um pouco. Essa aqui está me incomodando um pouco. Só um minutinho. Essa figura está me incomodando um pouco. Eu vou naquelas que eu uso na sala de aula. Nada como com o que a gente já está acostumado, não é mesmo? Vamos, sistema urinário. Chegou. Ainda não chegou. Aqui. Eu gosto muito desta figura. Esta é muito legal. Vou deixar bem enquadrado para vocês. Aí. Então vamos lá. Par de órgãos situados na cavidade abdominal, na parede posterior, cujo formato assemelha-se a grãos de feijão. Então nós temos dois rins localizados na parede posterior da cavidade abdominal. Opa, aqui está o rim. Fizemos então um corte frontal, sai a vista anterior e nós vamos lá para dentro dos rins. Então vamos lá, esse é o interior dos rins, tá? Nós temos uma camada chamada de córtex renal, que é uma camada muscular. Nós temos os chamados cálices renais, são essas entranhas ou essas entradas em formato de triângulo, formato de uma taça, por isso foram nomeados de cálices renais, ok? Dentro dos cálices renais, o que nós temos? Nós temos os chamados, aqui ó, dentro dos cálices renais, está escuro, eu estou com raiva. Nós temos os chamados túbulos renais, que são essas pequenas vilosidades. E essas vilosidades, então, é que dentro dos cálices renais promove a retirada daquelas substâncias que precisam ser retiradas. Vamos lá para esse interior, então, dos rins. Vamos lá para esse interior dos rins. Ó. Vamos ver se a figura aqui mais clara é melhor. Vamos lá, gente. Tudo tentativa, tá? Vamos lá para o interior. Do que eu estou falando, né? Então, eu estou falando desta figura novamente, os rins, tá? Então, nós temos aqui a medula renal, córtex renal, zona medular, que são os cálices renais. Aqui esta região chamada de bacinete, a artéria renal e veia renal, e aqui o início do ureter. Então o sangue entrou pela veia, caiu aqui no córtex renal, vai circular até sair pela artéria renal. Neste processo de circulação, os cálices renais fazem o papel de filtragem das substâncias necessárias. Lá dentro dos cálices renais, então, agora. Lembra que agora nós somos aqui para dentro, ó. Tá? Dentro dos cálices renais nós temos essas vilosidades, que são os néfrons
e os glomérulos. Essas vilosidades vão reter todas as substâncias que vão ser retiradas do processo de filtragem do sangue e então serem conduzidas via bacinete ureter. Amarelinho aqui já quer dizer que já há formação de urina. Percebe que aqui estão os capilares sanguíneos, tanto da rede arterial quanto da rede venosa. Esse é um capilar sanguíneo que a gente tanto citou lá em sistema circulatório. Mais internamente ainda, olha aqui os néfrons, tá? Olha lá. Rede sanguínea arterial, rede sanguínea venosa, capilares sanguíneos, eles estão nos néfrons, nos glomérulos, fazendo o processo de filtragem, o tubo coletor para levar para o ureter, e aqui, ó, capilar sanguíneo renal, capilar sanguíneo arterial, capilar sanguíneo venoso, entrando sangue, saindo sangue, entrando sangue sem filtragem, saindo sangue com a filtragem já realizada, certo? Aqui mais um desenho explicando isto. E aqui o processo de filtração, percebem? Então nós temos a passagem do sangue dentro do canal, dentro dos rins, perdão, sofre o processo de filtração, de reabsorção e de secreção. Filtrou é a passagem do sangue para a identificação do que precisa ser retirado. Há ainda uma última fase de reabsorção, principalmente de líquido. E depois aquilo que realmente não nos cabe mais é secretado. Secretado é jogado fora, é excluído. De que forma? Através da urina. Então veja aqui, né? O túbulo, que a gente chama de túbulo coletor, que vai se emendar lá nos ureteres. Filtrou, reabsorveu e o resto que sobrou foi embora através dos ureteres. Voltando para a figura principal. Desculpem. Voltando para a figura principal. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Aqui. Muito simples. Diminuir a luz. Sangue entrou pela veia renal, caiu na medula renal, que é esse espaço muscular, circulou e foi sendo filtrado pelos cálices renais, cujo dentro estão aqueles túbulos sininhos que eu mostrei na figura anterior. O que é retirado, o que é filtrado do sangue adentra pelos bacinetes. Aqui ainda há uma última absorção, uma quantidade ainda de líquido principalmente, e realmente aquilo que for ser para mandado embora vai descer pelos ureteres. Aqui há o capilar sanguíneo arterial, recolhendo agora o sangue já filtrado, saindo pela artéria renal. Entra a veia, sai por artéria. O que mais eu preciso mostrar do sistema renal para vocês? Aqui, ó, este processo celular que a gente vai estudar bastante em fisiologia, que é metabolismo celular. Oxigênios e nutrientes, quem traz aqui? Sistema circulatório e respiratório na troca gasosa, tá? E ainda o sistema digestório, que traz nutrientes, e através do respiratório chega através do sangue o oxigênio. Célula apanha tudo isso, metaboliza tudo isso, e o que ela precisa jogar fora? Tudo que não serve para ela, que vai para dentro do nosso meio interno. Não serve para a célula, não serve para o corpo também. Dióxido de carbono, excesso de água e os chamados outros desperdícios, que são as toxinas, que normalmente nós já nomeamos: sódio, creatinina, ácido úrico e ureia, que não pode estar em grandes quantidades no organismo. Tudo bem? Os rins definimos. Os ureteres, como é que podemos definir os ureteres? Par de tubos ou canais musculares finos
que ligam os rins à bexiga, por onde a urina formada vai ser conduzida para se alojar na bexiga. Como é que nós podemos definir bexiga? Órgão muscular em formato de balão, situado no assoalho pélvico, cujo qual armazena a urina até o momento de ser secretada. A bexiga, ela recebe o volume de urina gerada na filtragem do sangue, armazena mediante a sua capacidade, que gera em torno de, no máximo, 200 ml. Quando ela está saturada, começa uma ação peristáltica muscular, a bexiga começa então a contrair o volume e temos então que ir ao banheiro urinar, que a gente chama cientificamente do processo de micção. Essa urina então vai sair pelo canal da uretra, que é comum tanto no homem quanto na mulher. A uretra na mulher está no interior da vagina e a uretra no homem é um canal que passa dentro do pênis. Tá certo? Sistema urinário, estruturas e funcionamento explicado. Oi, estou aqui. É isto. O sistema urinário é de uma simplicidade bastante razoável. Tá legal? Eu vou terminar agora este vídeo explicando o que eu sei que muita gente vai até perguntar, que é a questão do cálculo renal, tá? Então a gente pode finalizar aqui a apresentação. Uma coisa interessante de vocês saberem, qual é a composição da urina? A urina, ela é água. Quando você urina, você percebe que é uma água cujo tom é amarelo claro, tá? A urina, ela não pode estar excessivamente clara, excessivamente branca o tempo todo, porque se ela estiver excessivamente branca, pode ser que haja aí uma falta de eliminação de algumas substâncias, de algumas toxinas, sinal que está eliminando somente água, tá? E a urina também não pode ter a sua coloração extremamente escura. Se ela tem uma coloração extremamente escura, pode ser um sinal de que o teu sangue está com muitas toxinas, do que o teu sangue está com um excesso de substâncias que, digamos assim, não podem estar circulando no seu sistema circulatório. E esse sangue com excesso de toxinas, ele começa a oferecer um certo risco para as estruturas do sistema urinário. Então, processos inflamatórios de rim, processos inflamatórios de uretra, processos inflamatórios dos ureteres. Então, urina muito escura não é bom sinal, urina excessivamente clara, límpida, transparente, também é um sinal de que tenhamos que analisar esse processo de eliminação das toxinas. E o cálculo renal, o que seria o cálculo renal? O cálculo renal, ele é um acúmulo de sódio nas vias urinárias. Um acúmulo de sódio, por exemplo, dentro dos seus ureteres. Então eu vou colocar aqui uma figura para vocês entenderem o que é o cálculo renal. Olha lá. Como principal doença do sistema excretor, sistema urinário também pode ser chamado de sistema excretor, ok? Como principal doença do sistema excretor, a gente pode ter o cálculo nos rins. Cálculos renais, pedras nos rins, concentrações, falei sódio, perdão, eu me enganei. Concentrações de cálcio nos rins, devido ao elevado nível desse sal mineral no sangue. Então, se você tem muito cálcio no sangue, você pode estar sujeito a ter os cálculos renais. Vejam os cálculos renais. O sangue entra aqui com um excesso de cálcio. Ao ser filtrado, esse cálcio começa a ser filtrado pelos cálices renais e os túbulos renais, e esse cálcio vai acabar se solidificando, se acumulando nas vias urinárias. E ele começa então a causar interrupções. Isso não quando ele vai começar a se mover e ele vai passar muito apertado aqui nos chamados ureteres e vai provocando lesão de tecido. Então, muitas vezes a pessoa que tem alguma, digamos assim, algum indício, algum sinal de sangue na urina,
pode ser que eu tenha um cálculo renal aqui provocando lesão de tecido nesta passagem. Sem contar que é extremamente doloroso também se essa pedra, se esse cálculo começa a se deslocar em direção aos túbulos ureteres. Tá legal? Então, muito cálcio no sangue, há um certo perigo. Cálcio e sódio também, viu? Eu tô aqui me colocando, mas o excesso de sódio, o excesso de sal, também pode provocar o cálculo renal. Por exemplo, refrigerante, excesso de sal na comida, substâncias com muitos conservantes. Então, se você come muito enlatado, se você come o que vem em caixa conservado, você tem risco por excesso de sódio e excesso de cálcio. Tá legal? O refrigerante tem muito sódio, então ele pode te oferecer um certo risco também. Tá legal? A urina na enfermagem é chamada de diurese. Toda vez que você vai fazer a anotação na sua anotação de enfermagem, você vai lá, se o paciente está com uma sonda vesical de alívio ou uma sonda vesical de demora. O que é a sonda vesical de alívio? A sonda vesical de alívio é uma sonda que adentra a uretra, vai lá no ureter e provoca a estimulação da urina, né, da micção. Por algum motivo o paciente não está conseguindo urinar, por uma inflamação nas vias, por dor, ou, enfim, a sonda vesical de alívio vai lá, alivia naquele momento e é tirada. A sonda vesical de demora é um paciente que está com um acometimento muito sério nas vias urinárias ou em outro lugar que venha a ter prejudicado as vias urinárias, e a sonda vesical de demora é uma sonda que permanece mais tempo. Junto com a sonda tem o coletor, e se o paciente tem a sonda, você vai passar lá de manhã. Bom dia, senhor José, nós vamos fazer aqui a verificação, aí você vai anotar na anotação. Confere diurese, diurese mais, quer dizer que há diurese na bolsa coletora. Tom amarelo claro, considerado normal, ou tom amarelo escuro, ou tom límpido. Odor fétido, urina não pode ter odor. Se a urina tem um odor muito fétido, é sinal que esta urina está com algum problema. Problema na urina é sinal de que pode ser um problema no próprio sistema urinário, ou problema na urina pode estar vindo lá do sangue, o sangue que não está legal, e a urina está sendo formada por um sangue que tem excesso de toxinas ou outros acometimentos. Tá legal? Sistema urinário passado para vocês. Lembrando que a urina, além de tudo que eu já expliquei, ela é composta de 90% de água e os outros 10% das substâncias tóxicas. Excesso de sódio, excesso de cálcio, ureia, ácido úrico, creatinina. Tá bom?